E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa aula 8 do curso Segurança da Informação. Nós estamos estudando a fase 3 da metodologia do hacker ético, que é a fase ganho de acesso, e uma das principais técnicas é a quebra de senha, tá? Então, nós vimos na aula passada um pouquinho da arquitetura de segurança Windows, onde as hashes são armazenadas num arquivo chamado SAM, e existem algumas barreiras para acesso a esse arquivo. Uma das barreiras é que ele é travado quando o sistema operacional é ligado. Tudo bem que, deixa eu fazer um parênteses, que algumas ferramentas conseguem burlar esse bloqueio. E uma outra restrição é que esse arquivo está cifrado, porém a chave que decifra está dentro do mesmo diretório. Então, nós fizemos o boot com outro sistema operacional, montamos a partição para termos acesso a esse arquivo, deciframos com a ferramenta SANDUMP2, capturamos as hashes e utilizamos a ferramenta John the Ripper para fazer a quebra dessas hashes. Hoje, na aula 8, a gente ainda vai continuar a verificar algumas técnicas para tentativa de quebra de senhas em ambiente Windows, tá? Eu estou fazendo a gravação dessa aula aqui no laboratório da escola, e aí o interessante é que a gente vai fazer o teste agora em outra versão do Windows, né? Eu vou utilizar aqui o Server 2016, que vai dar para a gente aplicar essas outras técnicas que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, só mostrando para vocês aqui que eu loguei, o Windows está com uma senha aqui cadastrada, e a gente vai fazer aquele mesmo processo que nós fizemos na aula passada. A gente vai ter que dar o boot com outro sistema operacional. Essa segunda técnica que eu vou mostrar, eu ainda sugiro vocês utilizarem o Kali ou o Parrot, porque a gente precisa dessas ferramentas especiais. E a terceira e última técnica que eu vou mostrar para vocês, não necessariamente precisa realizar o boot com um Linux, né? Você pode fazer o boot no Windows com outra imagem de Windows, beleza? Então, ele está carregando aqui o gerenciador do servidor. Deixa eu já, para a gente ir ganhando tempo, eu vou desligar essa minha VM, tá? E aí, qual que é a técnica que nós vamos ver hoje? Eu não sei se alguém teve essa sacada, né? Pensou nisso. Se a gente tem acesso ao arquivo SAM, e dependendo da situação, não é interessante eu perder muito tempo ali para tentar quebrar essa senha. Como a gente está com o arquivo SAM, né? Se a gente tem acesso a esse arquivo, o que a gente pode fazer? Um ataque que a gente chama de redefinição de senha. Simplesmente eu vou lá e apago literalmente a hash dessa senha, tá? É um processo muito barulhento, né? Quais seriam as desvantagens? Depois que eu faço essa limpeza dessa hash dentro desse arquivo, não tem como voltar atrás. Eu estou operando em cima diretamente sobre o arquivo SAM, que foi objeto de estudos aí da nossa aula passada. Então, semelhante ao ataque que nós vimos na aula 7, né, nós precisamos de acesso físico ao computador-alvo. Então, nós vamos fazer exatamente aquela receita de bolo, né? Então, eu vou vir aqui nas configurações da minha máquina virtual, aqui em armazenamento, eu vou adicionar, né, um disco ótico. Está aqui a imagem ISO, que eu acabei de baixar lá do site do Kali. Quem for baixar, né, preste atenção para escolher o modo Live. Eu sempre gosto de marcar essa opção aqui, Live CD. E aqui na parte de sistema, eu vou colocar na ordem de boot o disco ótico como preferência em relação ao disco rígido. Então, se tudo deu certo aqui, eu vou iniciar o Windows Server novamente. Mostrei para vocês que ele está com uma senha, né? Liguei, autentiquei. E agora ele vai dar o boot, né, com a imagem do Kali no modo live.
Enquanto carrega aqui o Kali, né? Qual é a ferramenta que a gente vai estar utilizando? É o Change NT-PW, né? Change NT é o algoritmo de hash, né? Utilizados aí em Windows mais antigos. PW de password. Então, a gente vai montar a partição, igual nós fizemos na aula passada, né? Criar uma pastinha, montar a partição, acessar lá o diretório system32config. Quem quiser dar uma olhadinha nas opções disponíveis em cima desse programinha, pode usar a opção "-H", mas a gente vai utilizar aqui o "-I", que é um modo interativo. Vocês vão ver que ele é muito simples de utilizar. Ele vai mostrando, ó, o que você quer fazer, aperte uma opção. E eu coloquei aqui no meu material, né, os prints, aqui a gente acessando a pasta que nós montamos, né, em cima do Windows, e aqui eu estou utilizando a opção "-I" em cima do arquivo SAM. Ele vai mostrar um menu, tá? O que a gente pode fazer, editar usuários, né, dados, senhas. A gente vai escolher a opção 1, qual conta nós queremos alterar, depois eu vou mostrar tudo ao vivo aqui para vocês, e depois quais dessas opções nós queremos, né? A gente vai escolher a opção 1, que é limpar a senha do usuário. Então, a partir do momento que você fizer isso e salvar, não tem como mais voltar atrás, beleza? Tem outras opções que eu sugiro vocês depois testarem, né? Desabilitar ou habilitar uma conta, promover um usuário para privilégios de administrador, adicionar um usuário em um determinado grupo. Então, vejam a quantidade de informações, né, que nós conseguimos alterar, caso nós tenhamos aí acesso físico à máquina, tá? Então, ele vai dar a mensagem que a senha foi limpa, né, e no final só lembrar aí de salvar as configurações. Então, aqui em cima do meu Windows 2016, nós temos uma senha cadastrada. Vou abrir aqui o terminal. Vou virar já o root aqui para não ter problema. Primeira coisa aqui, um fdisk -L. Então, nesse caso aqui, nós temos apenas um disco, né? Se tivesse outros discos, né, /dev, /sdb, se fosse, por exemplo, um SSD, ele teria outra nomenclatura. E aqui, dentro do disco SDA, eu tenho duas partições, né? Através dos números aqui, nós conseguimos saber quantas partições tem no disco. Ele está me marcando aqui que o SDA1 é a partição de boot, mas pelo tamanho dela aqui, ó, a gente já pode, né, 500 megas, a gente já pode chegar à conclusão que esse não é o C2 pontos, tá? Eventualmente, né, vocês podem pegar casos onde você tenha várias partições, e aí se você não conseguir, né, através do tamanho aqui, identificar qual que é a partição, você tem que fazer um processo de tentativa e erro. Monta uma partição, verifica se é o C2 pontos. Se não for, desmonta, tá? Então, aqui tudo indica que o C2 pontos lá do server 2016 é esse /dev /sda2. Então, primeira coisa, mkdir, vou criar uma pasta dentro do diretório /mnt, aqui é o padrão que o Linux sugere, tá? Na verdade, você pode criar em qualquer lugar, e vou chamá-la aqui, essa pasta, de SDA2, fazendo uma referência ao nome que está lá no disco principal. Criei a pasta, e agora o comandinho mount, o que eu quero montar? O /dev /sda2 dentro dessa pasta que eu acabei de criar. Então, esse é o comando mount. Caso vocês queiram desmontar alguma partição, basta utilizar o comando umount, né? Montou, vou dar aqui um cd /dev /mntsda2 e dar um ls para verificar se isso, né, se esse diretório realmente é o C2 pontos, e tá aí, né? Então, pela estrutura de diretórios aí, nós chegamos à conclusão que esse é o C2 pontos do Windows. Vou dar aqui um cd Windows, system
32 config beleza, e vou dar um ls aqui para olhar os arquivos lá dentro. Então, provavelmente, né, o arquivo SAM está aqui, tá? Nesse cara aqui que me interessa. Lá no meu material, eu coloquei para vocês acessarem, né, aqui o arquivo SAM, colocando o caminho completo. Porém, como eu já estou aqui dentro do MNT, SDA2, Windows System 32 Config, basta, caso vocês queiram, né, olhar aqui o "-H", as opções que eu comentei, e aqui eu vou usar a opção "-I" em cima do arquivo SAM. Não preciso colocar o caminho completo, tá? Então, ele vai abrir o arquivo SAM. Nesse primeiro momento, não tem muito o que fazer, né? Listar os usuários ou grupos. Vou escolher a opção 1, que ele já me dá como padrão. Tá? Então, eu posso simplesmente dar um Enter aqui, não preciso fazer nada. Depois, ele me pergunta qual conta eu quero editar. Eu quero mexer nessa conta Administrator. Que ele traz aqui o RID, lembram do RID da aula passada, né? Está em X aqui. Inclusive, ele já trouxe como opção padrão, ó, um F4 é o RID da conta Administrator. Também posso dar Enter. Então, percebam que, falando especificamente aqui do programa, né, nós apertamos Enter 2 vezes. Não fizemos muita coisa aqui complicada, não. E agora, pessoal, tem a opção que a gente está querendo, que é essa aqui, né? Eu quero limpar a senha do usuário. Outras opções, né, que eu sugiro vocês testarem depois, né, desabilitar, promover um usuário, enfim, vocês podem testar depois. Eu vou apertar a opção 1, então não apertem Enter, porque a opção padrão aqui seria o Q de Quit. Se eu subir um pouquinho a tela aqui, ó, limpou, tá, pessoal? Então, ainda tem como a gente voltar atrás, porque no final ele vai perguntar se eu quero salvar ou não esse arquivo. Então, eu quero agora sair desse comando, eu vou dar o Q de Quit novamente, mais uma vez o Q para sair, e aí ele me pergunta, você quer realmente gravar as alterações? A opção padrão é o N, vou colocar o Y de Yes. Agora já era, tá, pessoal? Não tem como mais voltar atrás. Nós fomos lá e limpamos a hash do usuário Administrator. Então, eu vou desligar aqui o meu Kali, que está no modo Live. Vou alterar novamente aqui a ordem de boot, configurações, sistema. Vou colocar o disco rígido como preferência. E vou ligar esse cara aqui. Então, se tudo deu certo, ele vai passar direto, não vai solicitar a senha da conta Administrator, porque nós acabamos de limpá-la. O 2016 é um pouquinho pesado, né? Vamos ver como ele vai se comportar aí. Então, bem tranquilo, né, pessoal? Enquanto carrega, né? Para quem não viu a aula anterior, né, seria interessante vocês darem uma olhada lá, que, se bem que eu repeti os passos aqui, né, o fdisk para ver as partições, no ambiente de vocês pode aparecer outros nomes, né, outros tamanhos, que a gente não está compartilhando a mesma VM. Monta aquela partição em cima de uma pasta que você criou, acessa ela e faz as alterações, tá? Então, aqui, ó, a princípio já iria cair aqui na tela de login, ó, ele passou direto. Então, nós limpamos a senha da conta Administrator do Windows Server 2016, ó. Já estamos aqui logado no ambiente, bem tranquilo também, tá? Não tem agora como a gente voltar atrás. Então, essa é a segunda técnica
que eu estou mostrando para vocês para a quebra de senhas em ambientes Windows, tá? A primeira a gente fez basicamente a mesma coisa, porém nós tentamos, através da ferramenta John the Ripper, fazer a quebra da hash. Esse processo aqui é um pouco mais barulhento, ele simplesmente limpa, a gente não tem depois, né, conhecimento da senha antiga, tá? Então, aqui, para eu mostrar para vocês a terceira forma de quebra de senhas, deixa eu criar novamente uma senha aqui, criar uma senha. Vamos ver. Vou criar uma senha aqui. Deixa eu repeti-la. Pronto. Criar senha. Beleza. Deixa eu dar um restart aqui só para mostrar para vocês como que a gente vai estar aplicando essa terceira técnica. Aqui, pessoal, outras formas, né? Eu coloquei aqui 2 tutoriais. Vocês podem escolher aí qualquer um desses 2. Na verdade, a técnica é a mesma. O arquivo que a gente vai estar mexendo, que ele vai ser diferente. Então, quando a gente acessa, né? Quando a gente está na tela de login do Windows, né? E lembrando que esse terceiro ataque aqui também a gente precisa de acesso físico à máquina. E a única observação que eu faço para vocês é que esse tipo de ataque aqui não precisa obrigatoriamente ser um Linux. Tá? Você pode dar o boot do Windows aí com outro Windows, porque a gente só vai trabalhar com a parte... A gente vai renomear alguns arquivos. Vou tentar explicar isso para vocês. Então, vamos lá. Eu estou aqui na tela do Windows, né, a tela de login, acabei de colocar uma senha. Se eu apertar o Ctrl Alt Del, ele vai me pedir a senha, né? Desculpa, pessoal. E quando eu estou aqui nessa tela, pessoal, o que acontece aqui, ó? Se eu apertar uma sequência de teclas aqui, Windows U, ele vai me abrir nessa ferramenta aqui, que acho que é a facilidade de acesso, né? Não sei o nome correto dessa ferramenta aqui, mas ele abre esse programinha. Então, imagine comigo, não sei se tem algum programador aí, né? Em alguma parte do código do Windows, tem lá uma funçãozinha assim. If usuário clicar o Windows U, eu estou apertando aqui o Windows e a letra U, carregar esse programinha. Então, algum programador lá da Microsoft, né? Traduzindo aqui para um linguajar mais tranquilo, né? Fez essa função. Se o usuário digitar o Windows U, carregar tal programa. Qual que é esse programa, pessoal? Esse programa, ele é chamado de utilmain, tá? Ele fica lá dentro do Windows System 32. Então, qual que é a sacada aqui, pessoal? Qual que é essa técnica de ataque? A gente dá boot com outro sistema, a gente renomeia esse cara aqui para um utilmain.original, só para a gente guardar o arquivo original. E aí a gente pega e renomeia o CMD. O que é o CMD? É o terminal de comandos do Windows. Para esse cara aqui, tá? O utilmain. Quando o usuário apertar o Windows U, ao invés dele carregar esse utilmain, que é aquela janelinha lá, ele vai abrir o CMD. Então, é aí que está a sacada do ataque. Você pode fazer isso também, né? Se você apertar Shift ali 5 vezes, ele vai abrir um programa de acessibilidade. Esse programinha é chamado de 7HC. É a mesma ideia, tá, pessoal? Tem algum código lá no Windows, né? Se o usuário apertar Shift 5 vezes, carregar 7HC. A gente renomeia esse cara para guardar o original e renomeia o programinha do CMD para 7HC. Tá? Não sei se ficou meio confuso, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá?
Então, deixa eu desligar aqui novamente essa VM e a gente vai fazer todo aquele processo novamente, tá? Deixa eu dar um pouquinho lento aqui, que o Windows é bem pesado. Vou desligar aqui. E aí, mesma coisa, mudar a ordem de boot. Vou vir aqui nas configurações. Vou colocar o disco óptico como preferência. E vou iniciar a VM. É para fazer todo, a gente vai ter que repetir todos aqueles passos lá, tá? O bom é que vocês vão praticando aí. Dá o Fdisk, cria a pasta, né? Monta a partição, só que agora a gente vai lá no Windows System 32 e brincar com aquelas... a gente vai renomear aqueles arquivos. Lembrando que nesse tipo de ataque aqui você pode estar utilizando aí outro Windows, né? Como imagem aí para dar o boot. Os comandinhos aí diferem um pouco, mas você vai ter que verificar os comandos lá para renomear esses arquivos, beleza? Deixa ele carregar aqui. Vou abrir o terminal. Vou virar aqui o root, né? Vamos lá. Então, como eu já sei, né, pessoal, que é o /dev/sda2, vou pular essa parte aqui, já vou direto para o mkdir, né? A pasta que eu criei anteriormente não existe mais aqui, né? A gente roda esse sistema no modo live, as informações ficam em memória, reiniciei a máquina, já era. Então, essa pasta que eu criei anteriormente não existe mais aqui agora. Vou montar o /dev/sda2 nessa pastinha que eu acabei de criar. Beleza? Vou acessar aqui o MNT, SDA2, o Windows System 32. E aqui que está a sacada, pessoal. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou renomear. Para renomear aqui no Linux, a gente pode utilizar o comando mv, que também serve para recortar arquivos, né? Quem usa o Windows aí, o famoso Ctrl X, você tira de um lugar, coloca no outro. O que eu vou fazer? Tem aqui o programinha utilmain, né? Esse cara aí, .exe, eu vou renomear ele para utilmain original.exe. Só para guardar esse cara original aqui, né? Mas, na verdade, quem não for usar esse programinha aí já até não precisaria guardar esse original. Então, o que eu fiz aqui? Renomeei o arquivo. Só isso. E aí eu vou renomear o cmd.exe, que também está aqui dentro do Windows System 32, para utilmain.exe. Entenderam aqui? Essa que é a sacada aqui desse tipo de ataque. Então, quando o usuário apertar o Windows U, lá na tela de login, ele vai carregar o utilmain. Só que o utilmain, na verdade, é o cmd, que é o terminal de comandos do Windows. Simples assim, tá, pessoal? Vamos testar aqui agora. Então, vou dar um exit, desligar aqui pela 10ª vez, né? Mudar a ordem de boot, colocar o disco rígido como preferência e vou ligar a VM. E aí, na tela de login, a gente vai tentar fazer essa quebra de senhas aí também, tá? Deixa ele carregar. Deixa eu beber uma água enquanto isso. Alguns Windows, pessoal, só comentando, né?
se tiver instalado o domínio, principalmente aí do Windows Server, né? Vocês vão ver que esse tipo de ataque talvez não funcione, tá? Então, por isso que eu sempre falo, ó, testa no Windows 8, Windows 10, né? Quem tem aí um ambiente de testes, que às vezes muda um detalhezinho, né? O domínio, ele é uma forma diferente de armazenar as contas. Então, sempre testem, tá? Que a gente mostra a metodologia, mas sempre de um ambiente para o outro vai ter um detalhezinho. Então, eu estou aqui na tela de login e senha. Se eu apertei aqui o Windows U, o que aconteceu? Olhem aí. Anteriormente, estava abrindo aquela janelinha, né? Não sei, o Utilman lá. Aí a gente fez essa alternância aí de nomes para tentar enganar o Windows, né? E para a gente tentar acessar aqui o CMD. E agora no CMD, pessoal, a gente pode executar um comando aqui, né? Ctrl User Passwords to. Vamos ver o que vai acontecer. Ctrl User Passwords to. Vou chamar esse outro programinha aqui. Olha lá, ele abriu a tela de contas de usuário. Olha aqui o botão de Reset Password. Então, eu não sei a senha original. Se eu der aqui um Reset Password, basta eu colocar a nova senha, confirmar e pronto. Então, a gente conseguiu alterar uma senha sem saber a senha antiga, sem logar no sistema. Então, testem aí essas técnicas, tá, pessoal? Vocês podem também, aqui, ao invés de mexer no Utilman, vocês podem mexer nesse setHC, tá? Deixa eu cancelar aqui, só para mostrar para vocês. Aqui, como eu estou na VM aqui, né? Mas se eu apertar o Shift 5 vezes, ele vai chamar um outro programinha. Minha máquina já está... Aqui, ó. Ele vai chamar esse programinha aqui, né? Que lá no Windows chama de setHC. E aí vocês podem fazer o mesmo esquema. Renomeia ele para um outro, né? setHC original, e renomeia o CMD para setHC. Essa que está a sacada. Aí vocês só têm que lembrar, se vocês mexerem no Utilman, vocês vão apertar o Windows U. Se vocês mexerem nesse setHC, vocês vão apertar o Shift 5 vezes. Eu acabei apertando aqui várias vezes, vocês viram que é como se eu tivesse executado esse comando na minha máquina física e aqui na VM, tá? Como eu tenho a senha aqui, se eu logar aqui, né, poderia ter trocado a senha, enfim, vocês vão fazer esse teste. Deixa eu só mostrar para vocês aqui agora. Como eu renomeei o CMD, se eu tentar acessar aqui o CMD agora, vai dar ruim, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, já estou aqui no Windows. Ele carrega aqui o gerenciador primeiramente, né? Windows R, ó. Se eu digitar aqui CMD, ele não vai encontrar. O CMD agora não existe mais para o Windows, né? Eu renomeei esse arquivo. Tá? O que vale agora aqui é o Utilman. Quando eu digitar Utilman, ele vai me abrir essa tela do CMD, que é o terminal. Tá? Então, é uma forma de burlar o Windows aí. Então, pessoal, deixa eu desligar aqui para não ocupar muita memória. Então, nós vimos, né, recapitulando aí, 3 tipos de ataques. Esses 3 precisam de acesso físico à máquina. O primeiro deles é uma tentativa de quebra da hash. Se você tem, eventualmente, acesso à hash, né, de uma outra máquina, você pode usar o John the Ripper, né, normalmente. O segundo tipo de ataque, bom, já que eu tenho acesso ao arquivo SAM, eu não preciso saber a senha antiga, eu quero simplesmente acessar a máquina, né? Eu vou lá e limpo essa hash. A gente pode usar o change NTPW. E a terceira forma eu não quero mexer com arquivo SAM, não quero ter acesso às hashes, né? Eu não gosto do Linux, eu posso dar um boot
no Windows com outra ISO, uma outra imagem de um Windows, e fazer e renomear esses arquivos, né? Percebam que em os 3 tipos de ataques, a gente não logou no sistema. A gente partiu do pressuposto que nós não tínhamos acesso à senha, tá? Então é isso, pessoal. A gente finaliza a parte de Windows aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a tarefinha para vocês dessa semana, né, é para vocês testarem, né, um desses 3 ataques, né, ou os 3. Então dá o boot aí com Kali, tenta quebrar uma hash, depois você limpa a senha, depois você renomeia esses arquivos. Escolha um dos 3. E aí vocês vão tirando prints, tá? Pode jogar todos os prints lá no Moodle, ou joga num PDF, tá? Para se quiser enviar um arquivo só. Mas lembrando que os prints tem que me dar aqui uma informação que você fez os ataques, tá? Então, não manda um print aleatório assim, né? Pelo menos ali de um print de você montando a partição, né? De você usando o John the Ripper, ou de você renomeando os arquivos, né? Algo aí que demonstre que você fez. Sugestão, pessoal, para a gente finalizar aqui, deem uma olhada nessa ferramenta aqui, ó, Mimikatz. Tá? O pessoal tem usado bastante, ela consegue burlar as questões de segurança aí do Windows, né? Acesso ao arquivo SAM. Então, fica de curiosidade aí, né? Procurem aí no GitHub, tem vários tutoriais também no YouTube falando aí dessa ferramenta. Então, sugiro vocês, né, estudarem, vocês vão ver que ela tem bastante coisa interessante aí para quebrar as credenciais de senhas aí do Windows, beleza? Então, semana que vem a gente continua, só que agora falando um pouquinho sobre o Linux, né? A ideia é passar um pouquinho sobre a parte de segurança do Linux e vamos brincar aí também com uma quebra de senhas, vamos tentar limpar algumas senhas aí, vamos ver como se comporta no ambiente Linux. Beleza? Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá no fórum referente à semana da aula 8. Vou tentando ajudá-los aí. É isso aí, pessoal. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo. Até mais.